Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, nessa temporada com apoio de Itaú e Hotmart. E para você que nos acompanha sabe que esse é o podcast onde os palestrantes e personalidades do TDC têm tempo para responder pergunta. E nós queremos trazer assuntos e conhecimento para você que vão engrandecer a sua carreira, que vão trazer para você um caminho dentro da área da tecnologia. E hoje eu estou com duas pessoas incríveis aqui do Itaú. Eu estou aqui com o Gabriel Pegorelli, que é líder de Tech Education e Dev Relation do Itaú. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Até que o trava-língua saiu, vai. Viu? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, Júlio, com o Gi, e ansioso por essa conversa. Bacana. E também estou aqui com a Giovana Spregassin, é isso? É Perfeito. isso. Eu tinha que ter perguntado antes da gente começar a gravar, né? É apresentador amador, que é business partner da área de dados. É isso mesmo. Obrigada Seja pelo bem-vinda. convite. Muito obrigada. Que legal. E para começar o nosso papo aqui, a galera sabe que a gente sempre tem um modus operandi, agora que a gente está na terceira temporada do podcast, a gente já pode dizer que tem uma tradição, né? Então, a tradição, eu quero conhecer um pouco mais de como que foi o começo, porque hoje, eu acredito que a galera que está entrando agora no mercado de trabalho já é mais nítido, mais tangível para eles que existe um mercado de trabalho na área de tecnologia, mas eu acredito que quando vocês começaram, tava lá os jovens, né, jovem Giovana, o jovem Gabriel, não era assim a coisa mais aspiracional do mundo para o mercado de tecnologia. Então eu queria começar sabendo como que foi que despertou, como que vocês chegaram no mundo da tecnologia. Tá bom, posso começar. Bom, a minha especialidade, na verdade, é recursos humanos, né? Perfeito. Então eu sou uma pessoa menos técnica, mas aqui olhando esses profissionais. Eu comecei no banco, muito focada aqui na pauta de pessoas, passei por várias áreas, mas em algum momento, entre voltas de licença maternidade, enfim, eu entendi que a área de tecnologia era uma área que estava se modernizando, que estava se atualizando, e falei, putz, está aí uma oportunidade interessante de eu olhar com mais atenção para esses profissionais e poder aprender, inclusive, dado que, né, não falamos de outra coisa no mercado a não ser de tecnologia e desses profissionais, como eles têm se desenvolvido. Então, foi um pouco, de forma rápida aqui, como eu vim parar A área no de dados foi uma atendimento. oportunidade. Foi então, uma cara. oportunidade, exatamente. Que bacana. E você, Gabriel? No meu caso é um pouco diferente, porque eu venho da área de tecnologia, eu sou engenheiro de computação, de formação, e eu sempre atuei em times de tecnologia, mesmo antes do Itaú. Já passei por vários tipos de atuação diferentes, mas para mim, tecnologia sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, desde pequeno, de desmontar brinquedo para entender como é que funcionava, e depois não consegui mais montar, e perdi a Futricador peça. de computador. Tudo, cara. Deixa eu desmontar isso aqui que depois eu vou saber montar. Nunca conseguia montar de volta. Sobrava 2 ou 3 peças. Você falava que essa aqui acho que não precisava. Mas acho que conforme eu fui crescendo e buscando o que me chamava mais a atenção, acho que a área de tecnologia foi saltando aos meus olhos. Eu lembro até hoje, quando os meus pais apareceram com o primeiro computador em casa, e eu era bem pequeno, no meio dos anos 90 ali. E... Ano da entrada dos computadores no Brasil, tinha isso também. Nessa época estava começando a computação pessoal nas casas das pessoas. Sim. E era uma caixa que não cabia no elevador, assim. A caixa não passava no elevador, Era um gigante, trambolho. aquele 386 que você ficava olhando e falando, o que dá para fazer com isso? Mas conforme eu fui crescendo, acho que isso foi aguçando um pouco da minha curiosidade. E aí terminei o colégio, fui fazer engenharia de computação. E eu sempre atuei meio que na fronteira entre tecnologia, cliente, pessoas, então o produto final da empresa. Eu sempre tive na tecnologia, mas com um pezinho na fronteira. Assim. Sim, Então, sempre pertinho do negócio. exatamente. Sempre por essas bordas. Atuei em times de processos, atuei em times de governança e estratégia de tecnologia. E aí de uns 10 anos de uns 8 anos para cá, eu comecei a entrar um pouco mais heavy tech, assim, quando a gente começou o nosso movimento de cloud no Itaú. Sim.
E na época foi antes da regulação do Bacen para uso de cloud pública, então a gente estava ainda falando de cloud privada, com OpenStack, criando as coisas dentro de casa. E uma trabalheira absurda. Aquilo era tão distante da nossa realidade, sabe? Eu acho que estamos falando ali de 2015, 2016, em que a gente era uma empresa super waterfall na maneira de trabalhar, né? Super departamentalizada, e você tinha o time de TI num lugar e o time de produto num outro lugar e o time... Nem era considerado quase da empresa, né? Era Tem um bicho estranho que tava ali. Né? É o pessoal da TI lá. Passava pizza debaixo da porta. Exato. E eles exatamente. devolvem um código. Traga pizza embaixo da mesa e me devolve o código. Exatamente. Mas eu acho que hoje, quando a gente pensa em tecnologia, e você estava comentando, Júlio, da chegada de pessoas que estão se formando agora, por exemplo. Sim. Tem mais isso, né? Tudo tá virando meio que uma coisa, um grande aglomerado de funções diferentes que geram um produto no final. Que Sim, no fim das sem contas dúvida. são esses squads que a gente vem falando desde o Spotify em 2014, com aquele paper, com aquele vídeo. E eu estava hoje mais cedo numa apresentação aqui do Magno, super legal, ali num dos palcos, em que ele estava falando um pouco sobre como é possível que a gente saia da organização de squads e parta para organizações diferentes com a entrada de IA generativa. Né? Sim. Então é legal, eu acho que tecnologia para mim é um mundo que está em constante desconstrução, porque a evolução é tão rápida que tudo aquilo que você tem uma trabalheira para estabelecer como paradigma, quando você conseguiu, falou legal, agora tá todo mundo convencido que esse é o jeito de fazer. Já não é mais, cara. Sim. Porque já veio a onda de trás e já quebrou tudo. Então... A coisa vai mudando com uma velocidade. Eu acho que isso, talvez a Giovana até tenha um olhar meio de fora, né? Pelo que você está olhando. Como que as habilidades, skills, acho que até o perfil mesmo do profissional de tecnologia dessa área, principalmente de dados, né? Que é a área que eu acho que é um fundamento do que a gente vai chegar no assunto da IA. O fundamento é os dados, como que ele vem mudando essas habilidades ao longo do tempo, né? Sim. Esse profissional, ele não fica mais na formação básica aqui, né, de terminar a faculdade e pronto, né? Eu acho que passa muito pelo que o Gabriel comentou aqui, de curiosidade, de quanto ele busca esse aprendizado constante, porque muda muito, né? Então, assim, eu preciso estar conectado com essas tecnologias, preciso saber o que está acontecendo e eu preciso, inclusive, testar. Seja na minha vida pessoal, né? Então, tem o ChatGPT lá e vou testar aqui em exemplos de coisas pessoais, como trazer, inclusive, para o mundo corporativo. Então, esse profissional, ele deixa de ser aquele escopo reduzido, de ir lá codar, para ter uma visão ampla. Putz, a partir do momento que eu tenho já ferramentas que me ajudem, como que eu vou ampliar aqui o meu olhar, estar mais perto do negócio, conseguir melhorar a qualidade do meu trabalho. Então, muda totalmente o perfil desse profissional, né? A gente tem um olhar aqui bastante diferente. E me veio a cabeça aqui, você falou da curiosidade, né? E desse lance do o quanto ganhou de valor esse comportamento de aprender sempre, né? Do tal do lifelong learning, que só se fala nisso e tal. E o quanto isso se tornou uma habilidade central, que antes parecia ser algo à parte. Você fala, legal, você tem seu ofício, você tem que ser bom nessas especialidades. E por acaso você também tem que estar o tempo todo meio que estudando. A impressão que dá é que hoje está virando um negócio meio ao contrário. É assim, você tem que estar o tempo inteiro estudando e você tem que estar com a cabeça aberta porque as coisas vão mudar. Dado isso, hoje você pode estar fazendo uma coisa, amanhã talvez altere um pouquinho o seu job description e o conjunto de atividades que você vai rodar. Mas para quem não está pronto, não está querendo estar com a cabeça aberta para experimentar coisa, é um momento de tanta incerteza, de tanta oportunidade nascendo, que a gente tem muito mais dúvida do que certeza quando a gente olha para frente. E eu acho até que essas dúvidas impactam a pessoa até no posicionamento dela de como ela vai direcionar essa carreira, né? Eu vejo, a gente fala muito, quais são as habilidades-chave de um profissional hoje na tecnologia. É muito difícil de eu riscar uma linha e dizer assim, estão todas desse lado, esquece isso aqui. Meio que não é isso, vai ser, acho que adapta conforme o contexto, né? É um pouco disso, talvez. Sim. E complementar, inclusive, o que o Gabriel trouxe aqui de mudanças constantes, né? Eu não tenho mais um scope e é isso e pronto, né? Pelo contrário, como é muita mudança e depende também desse profissional buscar as oportunidades, ir atrás e, inclusive, identificar coisas que não estavam ali previstas, exige um jogo de cintura maior de um profissional que a gente brinca aqui que passa pizza, né?
por baixo da porta, é um cara que vai ter que se relacionar mais, é uma pessoa que vai ter que entender aqui também o contexto que ela tá para propor essas soluções também, né? Então muda. Acho que as carreiras hoje, quando você está falando de carreira na área de tecnologia, está mais amplo o leque de possibilidades que a pessoa pode se encaixar nessas caixinhas. Né? Você estava falando de... Eu fiquei pensando isso na sua fala anterior, que você falou um pouco do profissional de tecnologia, traçar linhas, Sim. até onde vai o profissional de tecnologia. Acho que a pergunta é até antes dessa, quem é esse profissional de tecnologia? Exato. Que hoje já se abrem tantos papéis, né? E a gente fala, por exemplo, de um PM. Um PM está tão dentro de tecnologia que está quase se tornando um profissional Sim. de tecnologia junto. Antes tinha né? aquele meio você apartava esse cara, eu não quero um técnico aqui, porque eu quero que ele tenha uma visão diferente, mas hoje não, hoje você tem caras extremamente técnicos. Tá bem integrado, né? Tá tudo meio integrado. E aí, para quem tá entrando na área, né, até para vocês é uma visão que eu acho super interessante, porque uma das empresas líderes do Brasil, eu acho entender a importância do Brasil até como um player global. Hoje você não precisa mais pensar numa carreira no exterior, porque antes era meio que automático. Não, eu tô na área de tecnologia, se eu quero crescer, eu tenho que ir para fora, mas hoje não é assim. Hoje tem oportunidades em todos os níveis dentro do Brasil mesmo, né? Sim. Tem, inclusive, para diversas disciplinas aqui, né? Então, eu não vou buscar só uma pessoa de sistemas de informação ou de tecnologia. Eu vou olhar um biólogo que tem uma cabeça diferente que vai me ajudar. Uma pessoa aqui de letras que vai poder fazer análise de texto e vai me ajudar. Então, essa diversidade, essa pluralidade de especialidades aqui é super rico, porque vai me trazer olhares diferentes, né? Então, assim, às vezes as pessoas, putz, eu vou ingressar na tecnologia, eu preciso necessariamente fazer um curso aqui de, sei lá, de programação. Não, né? A gente tem aqui outras diversidades aqui que estão sendo super exploradas. E aí me vem à cabeça o quanto o valor de um diploma tem mudado ao longo do tempo. Né? E quanto a gente vem discutindo sobre isso, que talvez não muito longe, a gente está falando de 20 anos atrás. Sim. Um diploma era a coisa mais forte que você tinha para oferecer para uma empresa. Não, né? Quando eu ganhei meu diploma da faculdade, depois fiz pós-graduação, a minha mãe chegou para mim e disse assim: agora posso morrer em paz. Dado Meu filho que está pronto. A geração dela isso. está resolvido, ele tem um diploma. E aí eu lembro que eu brinquei, mãe, eu tô só começando. Eu já tinha essa consciência acho que já está quase 20 anos atrás, né? A gente denuncia um pouquinho a idade, que eu estava só começando. Agora, a pessoa que está hoje, não é que a gente ache que ela não tenha que ter a formação, mas ela tem que ter a noção, como você falou do lifelong learning, quando você está começando, tem muitas skills que não vão vir daquela tua formação ali básica, principal, mas sim do teu interesse, da tua busca, daquilo que você está procurando. Acho que dá para ver, assim, no que o Itaú faz hoje, que isso é muito valorizado dentro dos times de vocês também, né? Cara, cada vez mais. Inclusive, acho que a minha área é um exemplo disso, né? A gente, há alguns anos atrás, tomou a decisão de criar um time de education dentro da tecnologia, fazendo par com um time de educação corporativa que atende o Itaú como um todo, que mora dentro da área de pessoas, né? Por entender que a tecnologia era um bicho meio diferente ali, em que o ritmo das coisas acontecia era outro ritmo em que as coisas aconteciam. O conjunto de hard skills mudava drasticamente o tempo todo e o comportamento do profissional de tecnologia, ou da profissional de tecnologia, é muito dinâmico em relação a isso. Então a gente falou, caramba, talvez a gente tenha que especializar um pouco a forma como a gente olha para a aprendizagem aqui dentro desse mundo, né? Porque o que funciona bem em um mundo muito mais estático e que muda com uma frequência menor, talvez não funcione tão bem aqui. Talvez Sim. o que num outro mundo, uma semana de treinamento por ano é suficiente para atualização, talvez aqui a gente precise de 15 minutos por dia. Que a velocidade com que surgem novos conceitos, novas práticas, novas ferramentas é tão grande que você precisa estar um pouquinho olhando para coisa nova, um pouquinho dedicando parte do seu tempo para aprender coisas que já estão lá e ganhar experiência, né?
E tudo isso acontece junto com o seu flow de entrega. Inclusive em formatos diferentes, né? Então não é só sala de aula, é as pessoas buscando conhecimento em vídeos, em artigos, em redes sociais. Então a forma de aprendizado também muda drasticamente, né? Ela vem mais por uma troca, talvez até do que um programa. Tem muitas empresas pensando nisso aqui. Não adianta eu ter um programa educacional, eu preciso ter uma plataforma. E não plataforma só tecnologia, né? Uma plataforma que seja social, que seja pessoa a pessoa, que tenha os espaços aonde ela se relacionar, né? A gente chama de ecossistema dentro do banco, né? E de fato a gente vem se provocando cada vez mais para que a gente tenha um ecossistema de aprendizagem que seja vivo. Sim. E que as pessoas queiram fazer parte daquilo, que elas queiram não só aprender, mas que elas queiram ensinar, que elas queiram compartilhar conhecimento ali dentro e tudo mais. Então, acho que virou uma via de várias mãos entre colaborador com empresa, empresa com sociedade, sociedade com colaborador, colaborador com governo, né? Entre esses vários stakeholders interagindo de forma muito mais orgânica. E o processo de aprendizagem para a gente já é uma realidade dentro do flow de trabalho já há vários anos. Que incrível. E isso me leva a uma outra questão que eu acho que a gente está num evento que o nome dele é Inteligência Artificial, TCC Summit Inteligência Artificial. E isso eu acho que cada vez mais demonstra que a inteligência artificial não é só a nova onda do momento, não é só uma nova tecnologia da qual eu tenho que aprender. Ela é algo mais. Como que vocês enxergam esse algo mais, que ainda não está definido, mas que, por exemplo, Silvio Meira acabou de dizer lá no Fórum Executivo que ele é uma dimensão, eu não posso nem chamar mais de plataforma, não é uma tecnologia, não, é uma dimensão do conhecimento e que em poucos anos eu vou estar vendo. Como que vocês acham que isso impacta na carreira? Porque a gente falou aqui tem uma velocidade muito rápida e tem muito desenvolvedor, seja desenvolvedor mais hard ou alguém da área de UX ou até da própria área de cloud, dados, que essa galera está naquele dilema de a IA, ela é o 8º passageiro que vai me pegar? Ou ela é a nave espacial que eu estou usando para explorar esse espaço estranho e que é um super equipamento que vai me levar lá? Como que vocês acham que isso vai impactar nas carreiras a partir de agora? Eu ia falar que acho que é impossível a gente falar de uma transformação tão grande sem falar de medo. Sim. Né? Sem falar de insegurança. E para mim medo faz parte do comportamento humano, né? E é uma coisa muito natural. Principalmente quando a gente olha para frente, fica muito difícil da gente dizer como é que isso aqui vai estar daqui a 5, 10 anos, né? Junto com isso, eu acho que vem a abertura de tantas oportunidades diferentes, tantas formas diferentes da gente usar a IA, seja como um meio, né, como uma ferramenta, seja como uma forma de provocar a evolução dos nossos processos, né? Eu acho que muita coisa a gente vai descobrindo no meio do caminho quando a gente fala de inteligência artificial e quando a gente fala de um tipo de ser que não depende da gente para evoluir, né? Acho que essa é uma característica muito específica dessa transformação. Quando a gente falou de outros movimentos de transformação e outras eras e revolução industrial e tudo mais, a gente era sempre muito protagonista na evolução das coisas. E as coisas evoluíam e tinham um impacto gigante, mas elas dependiam da gente para dar um próximo passo, né? O que a gente está vendo agora é que, conforme os próprios dados vão sendo gerados na nossa vida, na nossa empresa, na nossa operação, no nosso dia a dia, e esses dados vão sendo retroalimentados nesse grande modelo que vai crescendo e que se chama LLM, as coisas vão evoluindo numa velocidade que às vezes foge ao nosso controle, né? Sim. E que aí entra muito a parte de ética dentro do uso ético de IA, entra muito a gente encontrar os limites e a forma como a gente quer cadenciar o uso dessas coisas. Hoje eu olho para frente muito otimista e enxergando muito mais oportunidades do que um 8º passageiro que vai me pegar quando eu não estiver prestando atenção, sabe? Isso não significa que isso não vai trazer mudança e que a gente tenha que se adaptar, muito pelo contrário. Sim. Acho que a única certeza que a gente pode ter agora é que isso vai mudar tudo, a forma como a gente faz tudo dentro do mundo de engenharia de software. Isso necessariamente vai ser algo ruim? Eu acredito o contrário. Acho que isso aqui vai ser super positivo para a gente deixar de fazer coisas que possam ser assumidas por uma máquina
Sim. e que a gente abra espaço para dedicar tempo no que realmente faz sentido dentro desse processo que a gente precisa de um humano fazendo ali dentro. Né? Isso pode significar pensar software mais a longo prazo, Sim. e ter uma preocupação mais perto de arquitetura, né? E subir um pouco o nível da discussão. Sim, até porque isso é um problema hoje na tecnologia mundial de não conseguir pensamento de longo prazo. Exatamente. Mas pode significar também uma aproximação, eventualmente, com modelos de low-code e no-code. Sim. Então, uma aproximação do nosso mundo de negócio. E a gente entender, estar mais perto do cerne da empresa e da atividade core da empresa. E isso significa estar mais perto do cliente, né? Que é o que a gente mais quer. De ter o cliente no centro e de conseguir atender as necessidades, as demandas, as vontades, as expectativas desse cliente de forma rápida, com qualidade e tudo mais. E isso pode ser que passe por necessidades de adaptação porta para dentro da empresa. Isso. A gente vem se preparando para isso com áreas como a que a gente está trabalhando, exatamente para estar cada vez mais no ponto certo quando esse momento chegue. Né? Sim. Eu acho, você comentou aqui do medo, né? Tem rumores assim, putz, aí vai acabar com o meu trabalho, né? Não vou precisar mais de desenvolvedor. Eu acho que o grande lance aqui é você ver como um aliado, né? Porque não é um caminho sem volta, né? A gente não vai, putz, vamos bloquear, não, pelo contrário. Essa não é uma decisão nossa, é bom que fique claro, essa decisão já vai tomada e isso vai acontecer. Agora você tem só que decidir o que você vai fazer nesse sereno. Só vai para frente. Não tem como a gente Não. voltar para trás depois de ter visto o potencial do que a gente está falando. Então, né? assim, pode ser visto como uma ameaça, mas, por outro lado, uma vez que você enxerga como aliado, o ganho de produtividade, você ter, né, a qualidade do seu trabalho muito melhor, enriquecida, que inclusive resolvendo já dentro da ferramenta, tal. Então eu concordo que não é só uma ferramenta, é uma dimensão, porque tudo ao nosso redor vai girar em torno disso, assim. Sim. Então, como que as pessoas saem um pouco dessa visão mais pessimista do, putz, estou sendo substituído aqui, pelo contrário, putz, como que eu vou usar isso para de fato potencializar e me dedicar em atividades que eu não tinha tempo aqui para fazer, e isso era amoroso, a gente não conseguia aqui estar perto do cliente, né? Um pouco do que o Gabriel trouxe, assim, de fazer as entregas relevantes. Agora eu tenho condições né? Mas eu acho que passa muito, sim, pelo saber usar tudo isso, né? Porque qual é o limite aqui, equilíbrio inclusive de ética, de segurança. Nós somos um banco aqui conhecidos como um banco conservador, pela proteção dos dados, né? Enfim, todo o nosso zelo aqui, mas também não dá para a gente virar uma Kodak e né, ficar parado no tempo. Então, chegar nesse equilíbrio também é um desafio. É um né? desafio. E eu acho até, e aí é uma opinião bem pessoal, de que o back to basics, né, que é vamos olhar os fundamentos, ele sempre te protege nessas horas de incerteza. Né? Então, o que eu vejo, as pessoas às vezes batem um pouco a cabeça e falam assim, não, mas peraí, a IA, ela não tem vontade de fazer, a vontade continua sendo minha. Se eu tenho a vontade de fazer, eu vou olhar qual caminho eu vou seguir, né? Eu digo que a gente às vezes fica numa síndrome de Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato diz pra ela, olha, se você não sabe onde pega qualquer um aí, que você vai chegar em algum lugar. E isso é um fato. Então, se a IA, são todos os caminhos que você quiser, né? Mas se você não tem a vontade e o fundamento básico para aproveitar ela, a tendência sua é ficar fora desse processo. E eu acho que isso cada vez mais está meio que cristalizando as pessoas. Beleza, se eu não estou, eu já estou ficando fora. De uma forma mais veloz do que a gente nunca viu em outras transformações que você falou lá no começo, né? E eu acho que no curto prazo, uma coisa que a gente já consegue perceber é uma tendência da gente como cliente da IA, né? Sim. De nos deixarmos de ser criadores para nos tornarmos revisores cada vez mais, né? E impactos que isso tem. Talvez a gente acelere muito o começo das jornadas, né? E a gente invista mais tempo revisando a qualidade daquilo, tendo certeza que No refino, exatamente. E aqui é onde conecta o que a gente estava comentando de visão de longo prazo das coisas, né? Sim. Se preocupar menos com aquele código boilerplate, né? O monkey code que o pessoal fala. E mais com a sustentabilidade disso ao longo do tempo, né? Eu estava sei lá, 2 meses atrás, lendo um artigo que tinha sido publicado falando do impacto de assistentes de código na qualidade do código produzido. E ele falava especificamente de code churn, né? Então ele falava, cara, legal,
quanto tempo os códigos produzidos por assistentes de código estão de fato permanecendo na sua base de código. Ou será que eu estou produzindo loucamente centenas, milhares, milhões de linhas de código, mas que em um mês Estão eu sendo precisei ajustar? varrida. Ou Exatamente. estão sendo varrida, né? Está sendo simplesmente jogada fora depois. Como é que eu penso a perpetuação de patterns e frameworks e padrões de arquitetura dentro disso aqui? Então, eu acho que a gente começa a dedicar mais tempo nesses processos de revisão, sabe? E isso é um ganho super positivo, é uma mudança super positiva para todo mundo, principalmente para o cliente daquele produto, que vai ter um produto de mais qualidade. Eventualmente em menor prazo, mas ele vai ter uma coisa de alta qualidade, num prazo menor e que contém capacidade de evoluir constantemente. Então, isso a gente já tem percebido no curto prazo, sabe? É, bacana. Mas é assim, a galera que está nos ouvindo deve estar pensando assim, legal, essas teorias aí fantásticas de vocês. Mas na prática, como é que está sendo essas implementações? O que está hoje dentro de uma empresa do tamanho que é o Itaú, da importância que ela tem para o mercado brasileiro como um todo, essas adoções, seja da IA mais de back-end, digamos assim, né? Porque a gente deu um nome para LLM, mas a IA que a gente trabalha há 10 anos, a gente não virou tipo, aquele lá é o filho mais velho, esse aqui eu gosto do caçula, a LLM chegou, todo mundo ama a LLM, mas como é que isso está sendo na prática dentro do banco lá? Quer falar, Gi? Acho que eu posso trazer 2 exemplos aqui que eu acho que refletem bem o ritmo das coisas e a proporção que a gente tem falado disso. Falando de IA mais do lado generativo da coisa, acho que o nosso caso com o GitHub Copilot, que é a ferramenta de assistência de código da GitHub, talvez seja o mais emblemático, assim, né? E é uma ferramenta que veio para o mercado há 1 ano atrás, mais ou menos, em março do ano passado. E a gente começou... Bom, quando chegou, foi tipo quando o ChatGPT chegou em novembro de 22, né? Que de repente todo mundo olhou e falou, nossa, mas isso aqui de fato funciona e dá para fazer alguma coisa com isso. Caramba, vamos ver como é que usa, né? E a gente falou, bom, nesse momento, ao invés de tentar direcionar qualquer uso, vamos abrir a porteira e vamos ver o que acontece. Vamos experimentar, vamos descobrir como é que a gente pode usar isso aqui. A gente teve uma surpresa muito grande uma surpresa não, a gente já gostaria que isso acontecesse, mas a gente ficou surpreso porque a nossa expectativa foi atendida. Que no primeiro mês, a gente teve um pico de, acho que 3 mil, perto de 3 mil pessoas dentro do time de tecnologia, usando o GitHub, pedindo licença, o Copilot pedindo licença, querendo experimentar e tudo mais. E isso é um número super expressivo dentro do nosso time como um todo. Sim. E aí a gente veio evoluindo em uma série de formatos, a gente debruçou um tempo imenso para olhar para métricas, porque a gente chegou à conclusão e falou, legal, tem um batalhão de gente usando. Como é que eu sei se eu estou usando isso bem? Se eu não estou usando isso bem, se eu estou em um monte de gente curiosa, mas que não está me trazendo ganhos efetivos de satisfação. Estou fazendo uma espuma gigante aqui. Está fazendo uma espuma gigante, é só hype, não é? Então a gente começou a olhar muito para métricas e aí... Hoje a gente está em torno de uns 6 mil usuários ativos recorrentemente, todo mês usando a ferramenta. E temos nesse 1 ano, fazendo 1 ano agora inclusive, a gente começou em abril do ano passado. 1 ano de uso, a gente tem mais de 1 milhão de linhas de código produzidas com o GitHub Copilot e coisa e tal. Então acho que esse é um exemplo de como as proporções que as coisas estão tomando porta para dentro. E já virou uma ferramenta que faz parte do dia a dia do nosso time de engenharia e que a gente se apoia bastante dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. Um outro caso é o próprio Office Copilot, né? Que a gente já tem bastante gente usando e aí talvez seja menos para o lado hard tech da coisa e mais para o lado end user, usuário final. Sim. E usando para várias coisas lá dentro, desde sintetização de reunião e sumarização de reunião, até criação de primeiras versões de documentos baseados em discussões que aconteceram numa reunião. E vocês estão usando uma LLM própria de vocês? Como é que está sendo isso? Porque tem uma discussão muito grande, aí eu queria saber até um pouco da Giovana, que está mais pertinho da área de dados, né? Essa grande discussão sobre esses usos práticos, que, por exemplo, quando eu estou gerando código, eu estou fazendo ela trabalhar em cima de uma base lógica que é meio que padrão, né? Código é padrão. Escolho uma linguagem, existe um padrão, eu vou seguir. Mas quando eu estou falando de outros tipos, quando você entra no Office, por exemplo, eu vou gerar uma documentação. Eu estou falando de padrões mais amplos de dados, né? Mais abertos. Então, como que hoje vocês estão trabalhando essas bases de dados? Vocês estão usando LLMs mais abertas?
que estão disponíveis no mercado, ou são esses modelos que estão sendo oferecidos em nuvem, ou tem algum projeto interno também de construção? Como que está isso? Eu acho que tem um pouco de tudo, Tem né? um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. A gente tem aqui, aí você vai me complementando, mas a gente tem aqui o que tem disponível no mercado, tem interesse também de construir coisas próprias, então acho que o banco está tendo um pensamento assim de, putz, vamos testar o que funciona, dado o nosso tamanho, dado a nossa complexidade, né? O Itaú não é uma empresa simples em termos aqui de processos, putz, então assim, eu acho Deve que ser super fácil mudar uma Super, estratégia no super Itaú. Deve ser tranquila. assim, ó, galera, agora não é mais assim, é assado. Então tem um time aqui dedicado, inclusive do time de dados, que tem testado aqui várias ferramentas, enfim, linguagens para a gente tentar chegar aqui no modelo que funcione e que, né, pelo menos para a maioria, porque não, de fato é muita gente, Sim. mas é um pouco disso. Mas eu acho que a gente estava comentando mais cedo sobre a nossa preocupação com segurança, né? Com privacidade, com segurança de dados e coisa e tal. Isso de fato é gigante. Acho que nosso apetite para botar qualquer tipo de dado sensível em risco é nulo e vai ser para sempre. Perfeito. O ganho não compensa Jamais, nada. de forma alguma. Então, isso é uma coisa que é inegociável para dentro da nossa operação. Quando a gente está falando com dado sensível, com dado de cliente, isso é algo que a gente não brinca, que a gente não experimenta e que a gente faz a coisa certa. Né? Bacana. Acho que isso faz com que a gente direcione nossas experimentações para modelos um pouco mais específicos. Então, nós nunca vamos usar, por exemplo, um modelo público em que a gente manda dado para ser processado fora do banco, quando a gente vai falando de qualquer tipo de dado que seja estratégico para a gente, que seja sensível para o banco de alguma forma. Né? Então, para isso, a gente vai trabalhar com alguns modelos em que a gente tem um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo em cima desse dado. Para outras coisas que eventualmente não tenha nenhuma dependência ou sensibilidade envolvida no dado, e aqui conecta com o que a Gi falou, que a gente tem o benefício de estar numa empresa que é grande o suficiente para a gente ter espaço para fazer tudo. Claro. A gente tem um pouco de tudo, né? Uma das perguntas mais difíceis de responder no Itaú, quando você conhece alguém de tecnologia e fala, cara, que legal, você trabalha no time de tecnologia do Itaú. O que vocês usam lá? Essa Depende. Essa Que pergunta parte mais você quer difícil. saber? Que parte Você quer está com saber? tempo? Senta aqui. Exatamente. Então a gente está falando de 2.000 squads, né? A gente tem 2.000 squads trabalhando produto, desenvolvendo produto, uma gama de tecnologias imensa, desde tecnologias mais antigas até tecnologias mais novas. A gente vem num movimento muito acelerado de modernização, né? Então tem um pouco de tudo. Quando a gente fala de linguagens, quando a gente fala de modelos, quando a gente fala de experimentações se são menos ou mais sensíveis, e a gente vai dosando a mão de acordo com o caso e com o que a situação permite. Mas a gente sempre traz o contexto muito em consideração, sabe? A nossa gestão de privacidade aqui, de governança de dados, ela é bem criteriosa, assim, né? Porque, inclusive, está na nossa cultura que ética é inegociável. Então, às vezes eu tenho até o time, mas bloqueou tal ferramenta, né? Segurança da informação não deu acesso, enfim, as brigas normais aqui das empresas. Do dia a dia, né? Do dia a dia, faz parte. Mas justamente por esse cuidado e que nos trouxe até aqui, né? Como um banco com a sua relevância na sociedade. Então, acho que esse zelo, essa preocupação é super relevante. Né? Acho que a confiança dos nossos clientes é uma coisa que a gente não está disposto a botar em jogo a nenhum custo, sabe? Perfeito. A pessoa que vai trabalhar com vocês tem essa segurança de que existe uma estrutura ética de trabalho que já está introjetada na cultura da empresa. E que acho que não é fácil a gente criar uma história de uma empresa ao longo de 100 anos, que ela continue robusta, que ela continue atual, que ela continue buscando se reinventar, né? E a gente sabe o trabalho que deu chegar até aqui. Esse ano a gente faz 100 anos, né? É muito legal. Sim, estamos em pleno movimento de comemoração. Exatamente. Inclusive a gente estava falando de não preciso mais sair do Brasil. A gente está trazendo a Madonna para o Brasil. A gente está trazendo o mundo. Está fazendo o movimento pro ao Brasil. contrário. Exatamente. Mas eu acho que é muito esforço que a gente, muita energia que a gente bota ali todo dia para garantir que esse bicho enorme e complexo chamado Itaú pare em pé e que ele continue em pé por mais 100, mais 200 anos, sabe? E aí, essa é uma preocupação muito grande da gente se manter atual sem colocar nada que a gente não está disposto em risco.
Fantástico. E o tempo nesse papo maravilhoso aqui voou, né? Estamos chegando perto do nosso final, mas eu não quero deixar vocês ir embora sem cumprir mais uma tradição aqui do podcast, que é, sempre que o pessoal da tecnologia está em evento, a gente anda sempre para lá e para cá de mochila, né? E nós criamos aqui a mochila metafórica do Tem Tempo para Pergunta, que eu peço sempre para vocês deixarem para nossa audiência alguma coisa que vocês carregam na mochila, que pode ser um livro, ou um filme que vocês viram que está aí no celular, que você vai ver no avião, não sei, ou um documentário. O que vocês podem indicar que talvez amplie um pouco a percepção da galera nessa jornada que a gente falou, né, de adaptação, de carreira, ou também, se quiser dar uma que não tem nada a ver, não, eu acabei de ver, quero indicar outra coisa, também pode. O que vocês têm aí para deixar para o nosso pessoal? Uma pensada aqui. Peguei eles de surpresa. Posso começar, Vai lá. Gi? Eu acho que o que eu deixo da mochila é algo que de fato está na minha mochila neste momento, que está aqui atrás, e que é o livro que eu tô lendo agora, e que eu ainda tô na metade dele. Ele tá me abrindo muitos olhos para coisas que a gente fez no passado e eu nem sabia que a gente estava fazendo aquilo, e tô agora talvez dando nome a algumas coisas. E é um livro chamado The Art of Bureaucracy. E que ele fala um pouco sobre como burocracia em grandes ecossistemas de pessoas vão sempre existir, elas são importantes e ela tem o papel dela, né? Mas como é que você pode surfar dentro disso e como é que você pode desburocratizar algo que esteja indevidamente burocratizado e manter estruturas burocráticas onde você precisa? Sim. E foi é um livro que está me chamando muito a atenção, porque eu esperava é um cara de tecnologia, não lembro Sim. agora o nome do autor, mas é uma pessoa de tecnologia e que uma pessoa muito relevante no mercado de tecnologia, e que eu esperava que ele fosse jogar 1000 pedras. E a dentro do malhar a tema. burocracia o tempo todo. E muito pelo contrário, é uma visão muito sóbria, uma visão muito pé no chão, assim, sabe? Sim. E essa é o que eu deixo da minha mochila por aqui. Muito legal. Eu vou recomendar um filme aqui antigo, mas esses dias a nossa diretora lá de RH comentou e eu voltei a assistir, porque eu já tinha assistido, achei muito curioso, que é Eu, Robô. Clássico. Que traz uma reflexão assim super interessante do momento atual e como, né, um pouco do que a gente falou, assim, o humano nunca vai ser substituído, né? E como é importante a curadoria nesse processo. Então, é uma reflexão mais lúdica ali, né, do filme, mas que traz essa importância, assim, como que a gente tem o casamento dessas duas coisas. Então, essa aqui é a minha dica. Maravilha. Adorei o papo com vocês. Queria agradecer demais a presença. E para a galera que está nos acompanhando, eu queria que vocês deixassem alguma conexão. Se vocês quiserem continuar esse papo, quiser saber mais como que é a realidade do Itaú lá no dia a dia de vocês, se deu aquele brilhozinho no olho, né? Para entender um pouco melhor como é que a galera pode se conectar com vocês. Acho que pode LinkedIn, esse tipo de coisa. O que você quiser, o que Pode você ser. achar mais fácil de eu te mandar uma mensagem. Tá bom, pode ser pelo LinkedIn, Giovanna Spregassini. Pode me acionar por lá. Beleza. Difícil é conseguir saber como é que escreve espregacinha. É, né? Não, mas vai estar Depois no eu deixo, título do depois podcast eu o nome. deixo. Essa é a vantagem, entendeu? Então tá Fica fácil. sendo no título do podcast. Comigo é a mesma coisa, Gabriel Pegorelli, lá no LinkedIn, você vai me encontrar e aí a gente estende essa conversa. Muito bacana. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para ver os outros episódios que tem aqui no feed, seguir a gente no Spotify, dar 5 estrelinhas, que sempre é bom também, importante, e temos também o canal no YouTube, onde você pode ver todo esse papo na íntegra e ainda por cima compartilhar os nossos cortes, que ajuda a estender a audiência do podcast para aquela pessoa que você gosta. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.